Daremos início ao painel Protagonismo de Corpos Dissidentes no Cenário Artístico-Cultural. Inicialmente, em nome do Fórum Brasil UK, gostaríamos de agradecer à Fundação Haddad, a Magalu e à Fundação Lema por esse painel. Neste painel, conversaremos sobre a necessidade de representação de identidades não normativas nas produções artísticas brasileiras, com ênfase em identidade de gênero e deficiência. Vamos discutir a participação de pessoas destes grupos em todas as etapas da realização dos projetos, não apenas como personagens, mas também na criação, direção e produção, como essencial para garantir a representação autêntica. Acreditamos que a atenção para a temática é crucial para a construção de uma sociedade mais igualitária e a promoção de direitos humanos no Brasil. Para discutir o painel, neste contexto, teremos 3 palestrantes. Estela Lapone, performance e videoartista. Estela é performance, videoartista e terrorista poética paulistana. Tem como foco de investigação artística o discurso cênico do corpo com deficiência, a prática performativa e relacional entre o trânsito e as linguagens visuais e cênicas. Escritora do livro Corpo Intruso, uma investigação cênica, visual e conceitual, produzido graças ao Prêmio pelo Histórico em Artes Visuais do PROAC Lab 2021. Ian Habib. Ian Habib, fundador do Museu Transgênero de História e Arte, artista e pesquisadora na City University of New York, autor de 5 livros, sendo performance e teatro pela editora Seaduf-Ba, mestre e doutorando em artes cênicas pela UFBA e pela CUNY. Professor formador e conteudista de performance e teatro da literatura em teatro da UFBA e professor colaborador de pós-graduação em teatro e educação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Ganhou ao todo 13 prêmios nacionais. Lu Maza é cineasta, dramaturga. É a primeira roteirista trans da TV brasileira com sessão de terapia, disponível na Globoplay. Além de escrever, também dirigiu a série Da Ponte Pra Lá, lançada em abril pela Max, sendo a primeira diretora trans em uma ficção em streaming. Dirigiu filmes publicitários para as empresas como o Mercado Livre e Época Cosméticos e o premiado 35. Foi ainda a primeira diretora trans convidada pelo Teatro Municipal de São Paulo e primeira jurada trans do Prêmio Shell de Teatro, ganhadora do Prêmio Aplauso Brasil e indicada ao Prêmio Jabuti de Literatura. Para a moderação, teremos B. Zimmermann, membro do Comitê Organizador do Brasil Fórum UK 2024. B é realizador visual e multiartista não binário e neurodivergente. Faz mestrado em documentário audiovisual na Goldsmith, Universidade de Londres. Fundou a Purpurina Filmes e Produções, que realiza projetos culturais voltados às comunidades LGBTIQIA+, e pessoas com deficiência. Compõe a diretoria da Associação dos Profissionais Trans do Audiovisual e do Museu Transgênero de Arte e História e Arte. E, não menos importante, Maiara Viana, membro do Comitê Organizador do Brasil Fórum UK 2024. Maiara é paraense, engenheira e mestranda em Governança, Desenvolvimento e Políticas Públicas pelo Instituto de Estudos de Desenvolvimento da Universidade de Sussex, como bolsista Tivering. É alumni da Rede Vetor Brasil e foi curadora da Global Shapers Community. Muito obrigada. Daremos início agora ao painel. Boa tarde. Meu nome é B, eu uso pronomes neutros. Vou fazer uma descrição rapidinha. Sou uma pessoa branca, com cabelo curto. Estou usando uma camisa branca e preta, estampada. Um brinco com a bandeira não binária, um brinco com a bandeira trans.
Sou uma pessoa não binária, neurodivergente. Eu queria começar dando contexto um pouco para esse painel, que é um painel inédito no fórum, esse assunto. No fórum inteiro, temos 4 pessoas trans, 3 pessoas com deficiência, que é uma representatividade que normalmente não acontece, e é justamente por isso que estamos aqui. Esse painel vai falar a partir de uma perspectiva creepy queer, sobre esses corpos, né, que muitas vezes não estão ocupando esse espaço, não estão nem dentro desse espaço para falarem por si mesmos. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, que é para as 3 pessoas, que é o que vocês entendem como corpos dissidentes e por que falar sobre isso num espaço que discute o futuro do Brasil. Lumasa, por favor. Gente, boa tarde. Muito bom estar aqui. Obrigada à organização do fórum, obrigada, B. Acho que essa mesa também é uma realização, graças a ter uma pessoa que se identifica como trans também no comitê de realização, né? E eu acho que isso diz tudo sobre a importância da representatividade que a gente vai discutir ao longo desse encontro, né? Ocupar esses espaços é o que faz transformá-los de fato. Quando a gente está falando sobre corpos dissidentes, eu acho que a primeira pergunta, que é algo que até estávamos conversando, Estela e eu, ontem, é dissidência de quê? De quem? Né? Porque quem pode ditar o que é padrão? Né? Como a gente estabeleceu que a cisgeneridade compulsória é padrão? Como a gente estabeleceu que a branquitude é um padrão? E a gente foi mantendo, né, esses padrões, e o que é diverso vai para outras caixas, né? Seja da dissidência, do exótico. Na verdade, tivemos vários adjetivos que foram utilizados ao longo do tempo para nos descrever. Esses são só alguns dos menos piores, mas são muito longe de serem adequados. Porque essa dissidência, na verdade, é uma existência tão singular quanto qualquer outra humana, né? Mas nos colocam, sejamos pessoas pretas, como eu sou uma pessoa preta, sejamos pessoas trans, como eu sou uma pessoa trans, sejamos pessoas com deficiência, sejamos, né, saiamos do modelo que estabelecemos como padrão, estamos decidindo de algo, né? Isso é muito doido, porque eu não sou uma pessoa que, né, que fez uma... Como se diz? Não sou dissidente da humanidade, eu não sou dissidente da civilização, eu não sou dissidente da sociedade. Pelo contrário, eu sou parte integrante e quero estar cada vez mais atuante dentro dessas esferas, né? Então, o termo dissidente, que é o termo que nós encontramos, eu digo nós enquanto movimento, né, nos últimos tempos, como o tema, a palavra ideal, ela ainda está muito longe, na verdade, porque ela acaba colocando, de certa forma, a gente na posição, de novo, marcados como os outros, né? E como uma mulher, como uma pessoa preta e como uma pessoa trans, eu costumo dizer que eu sou a outra, da outra, da outra, né? Então, a dissidência que a gente discute, na verdade, é sobre pessoas que estão vivendo diversidade. Aqui, quem das pessoas aqui talvez não tenham, né, questões, sejam questões de saúde, sejam questões, né, de neurodivergência, sejam questões de gênero, que muitas vezes, né, as pessoas sofrem caladas internamente, questões de sexualidade, etc. Tudo isso é muito natural e humano, né? Então não deveríamos ser as outras, os outros e outras da humanidade, né? E sim parte dela. Tem uma coisa que eu acho também muito interessante quando a gente fala desse termo e de como colocam a gente nesse lugar, que é o que eu chamo de um certo delírio cisgênero sobre essas existências trans, por exemplo, que eu acho que é o foco principal dessa conversa, pelo menos, né, no meu caso. E esse delírio, né, esse medo, esse pavor que gera a ignorância, que gera a reação, que gera a resistência, a violência contra nós, ele vem, né, não só por falta de cultura ou por falta de educação e acesso,
Na verdade, no Brasil hoje até temos bastante conteúdo sendo disponibilizado em diferentes níveis educacionais sobre esses temas. A gente está falando, de fato, de um comprometimento social, pessoal, humano. O quanto nós queremos nos comprometer com causas que não nos atravessam necessariamente, mas que são fundamentais para que a gente constitua uma sociedade equânime, que é o que todos nós queremos, né? Eu peço desculpas porque eu não fiz a minha autodescrição, então vou aproveitar esse último minuto para me autodescrever. Eu sou Lumasa, meus pronomes são ela, dela. Eu sou uma mulher trans ou travesti, como preferirem. Negra, alta, estou usando tranças de uma cor meio acobreada, um vestido amarelo e laranja, algo assim, e um tênis branco. Obrigada. Eu vou repetir a pergunta, então, para o Ian. Qual que é o seu entendimento de corpos dissidentes e por que falar sobre isso no espaço que discute o futuro do Brasil? Perfeito. Saudações a todas as pessoas. Meu nome é Ian Habib, minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa trans, de pele clara, cabelos hoje estão meio lisos, são curtos. Tenho barba curta no rosto, estou usando hoje piercings de argolas nas 2 orelhas, uma camisa preta de botões, uma espécie de blazer bem brilhante, calça preta, bota preta. Eu vim hoje representando o museu que eu dirijo, que é o Museu Transgênero de História e Arte, e vou falar um pouquinho sobre essa ideia aí de corpos dissidentes, né? Eu tenho um pensamento que é muito próximo ao de Lu, dissidente de quê, né? E aí eu diria dissidente de algumas normas. Quais são essas normas? Eu vou tentar explicar, porque não dá para a gente falar de dissidência sem falar da norma, né? E aí, veja, no caso da população que o Museu Transgênero de História e Arte atende, nós atendemos, além da população transgênera, a população travesti, não binária, intersexo e, no geral, indígena, LGBTQIAPN+, porque nós temos variância de gênero em grupos indígenas também, então é importante falar disso também, né? E dentre outras categorias históricas e territórios, né, ao Brasil correlacionados ou coexistentes, e trabalhamos em perspectiva anticolonial, digital, gratuita, de fácil acesso e por tempo indeterminado. E aí, veja, o que a gente entende, né, dentro desse grande escopo do que é os estudos das transgeneridades? Primeiro, esse termo é um termo polissêmico, ou seja, tem inúmeros significados ao longo da história. Esse termo, ele é historicamente situado, ou seja, esse termo, a transgeneridade especificamente surgiu a partir de 90, mas o termo transexualidade, ele foi produzido em clínica médica, ou seja, aproximadamente a partir de 1950, nós tivemos uma clínica criada por John Money e por uma série de outros sexólogos, e essa clínica cunhou o termo identidade de gênero, e até então essa clínica atendia não só pessoas trans, mas também pessoas intersexo. Então, nessa clínica eram realizados procedimentos de modificação corporal, hormonioterapia, dentre outros processos, e foi aí que esse termo surgiu. Já o termo transexualidade também foi cunhado especificamente por um médico alemão, Harry Benjamin, no século XIX, e a gente pode verificar que, a partir desse surgimento, que é contingente, nós temos aí a necessidade que a população trans, a partir de então, na contemporaneidade, definiu que seria, bom, se nós fomos nomeados por uma clínica médica, historicamente, nós precisamos nomear o outro que nos nomeia. Então, surgiram alguns conceitos, de cisgeneridade é um. Então, quem não é trans seria cis. Então, isso, mais do que um fator conceitual, ele tem a ver com um sentido de sublinhar que todas as categorias de gênero, elas são contingentes, elas são historicamente situadas, e o que nos importa, né, enquanto categoria epistêmica, para a gente falar sobre corpos dissidentes, é que, bom, por que é importante termos corpos dissidentes? Da mesma maneira que é importante termos pessoas pretas aqui nessa sala, pessoas indígenas, pessoas brancas. Também, de mesmo modo, é importante ter pessoas trans, e não só nesta mesa, como uma mesa específica do fórum, mas que as produções dessas pessoas sejam valorizadas, né?
como um modo de produção de diferença, né? Ou seja, a maneira como nós, ontocosmo-epistemologicamente, produzimos conhecimento, esses conhecimentos que a gente produz são extremamente relevantes e a gente pode entrar neles em breve, né? E uma questão que eu queria colocar antes de acabar, não sei quanto tempo eu tenho ainda, seria sobre a cisgeneridade, né? O que seria esse termo, né? Ele surgiu aproximadamente por volta de 1994 em movimentos trans, sendo posteriormente referenciado por Karl Brughes em 1995. Esse termo ele é uma categoria analítica que pretende desnaturalizar e demarcar identidades de gênero cisgêneras, que até então não eram demarcadas antes, né? E essas identidades, elas se apresentam como as únicas inteligíveis, naturais, normais, idôneas. E aí eu digo idôneas, e eu gosto de contar um exemplo pessoal, que foi aproximadamente ali em 2010, quando eu comecei o meu processo de transição, eu fui sacar recursos do banco, e eu fui uma pessoa impedida de sacar os meus próprios recursos, porque a minha identidade não correspondia à identidade de gênero que ela via, né? Que ela via no meu corpo. Então, a partir desse momento, eu pensei, nossa, as identidades transgêneras, elas não são consideradas idôneas, né? Então, quer dizer, você vê essa identidade você vê uma pessoa trans e você já pensa, é uma falsificação. É um homem falso, é uma mulher falsa, é uma pessoa falsa. E por ser falsa, ela vai falsificar todos os seus documentos, né? Então, quer dizer, então a gente também tem que a transgeneridade não é considerada coerente, desejável e também biológica. Então, quer dizer, somos consideradas pessoas menos biológicas que vocês, né? Então, eu acho que é essa norma que a gente está sublinhando aqui e para completar as normas também capacitistas, racistas e inúmeras outras que a gente poderia nomear. Então, são dissidentes dessas normas, mas a gente está falando de modos de ser, né? Stella. Oi, boa tarde ou bom dia aí no Brasil, né? Vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher cis, de pele clara, sardenta, tenho cabelos curtos, de corte assimétrico. No momento eu tô com uma tiara, então ele tá puxado para trás, uma franja branca, reta. Estou em transição capilar, né? Liberando o brancão, e as pontas estão pretas. Tenho tatuagens nos braços, uso uma camiseta que está escrito em vermelho claro, Menopower, em homenagem à Rita Lee, e é o momento que estou vivendo na vida também, e um assunto que é tabu para as mulheres, né, na nossa sociedade, que eu acho importante sempre colocar o quanto isso transforma esse corpo, né, feminino, e na produtividade e tudo isso. Uma calça vermelha tomate bem chamativa e um tênis dourado. Eu tenho óculos quadrados de armação preta e bem grossa. Piercing no nariz também, olhos amendoados, nariz batatinha e uma boca que eu nunca sei descrever, que é média. Eu costumo dizer, sempre quando surge essa palavra dissidente, desviante, diferente, o outro, seja o que for, eu coloco sempre o verbo no particípio do passado, lido como dissidente, desviante. Porque a nossa sociedade, ela é da corponormatividade, da capacidade corporal compulsória. Só existe uma maneira de existir enquanto corpo. Só existe um corpo possível. O branco, bípede, heterocisnormativo e que mais? E rico, né? O rico também entra nessa linha de observação. Então, a partir do momento que a gente assume que o outro é o dissidente, eu estou sempre afirmando a heteronormatividade, a corponormatividade e a capacidade corporal compulsória. E sempre negando as possibilidades de corpos serem o que são, seguirem o seu fluxo. Eu não nasci com uma deficiência, eu adquiri essa deficiência. Então, eu tenho um privilégio de perceber como eu era tratada e como eu passo a ser tratada.
A deficiência, ao contrário do que pensam, e de palavras que eu já ouvi aqui muitas vezes falando, vocês usaram muito a palavra eficiência, é uma palavra que me arrepia. Odeio essa palavra. O que quer dizer eficiência, de fato? E deficiência não é uma palavra binária. O contrário de deficiência não é eficiência, é capacidade. Por isso, o capacitismo. Então, quando a gente julga o outro pela capacidade e a gente julga pelo visual, eu estou falando de vários corpos e não só do corpo com deficiência. Eu estou falando do corpo da mulher cis ou da mulher trans, do negro, do LGBTQIAPN+, do gordo, e enfim, são vários corpos que estão aí junto no capacitismo. É claro que o capacitismo está relacionado diretamente à pessoa com deficiência, a gente estaria ali no topo da pirâmide, mas outros corpos também são lidos como incapazes. Então, se a gente um dia, né, falando de um Brasil, o futuro é brasileiro, uma coisa que eu almejo é que um dia a sociedade, nós enquanto sociedade, que a gente entenda que o capacitismo atingia muito mais gente do que só a pessoa com deficiência. Então, quem sabe um dia a gente consiga entender que nós somos plurais. Porque se a gente olhar para a sala, olhar para o lado, quem aqui é igual? Né? Quem é o outro se não você? O outro sempre vai ser o outro, que está aqui do meu lado. Então, é muito importante, eu procuro como artista, ativista, sempre tensionar as normatividades e questionar o porquê que a gente continua afirmando a corponormatividade e a capacidade corporal compulsória como uma realidade e posta, já colocada, posta e indiscutível. Eu vou sempre discutir sobre isso, vou sempre tensionar sobre essa ideia de que existe uma normalidade. A normalidade é uma ilusão. Ela é que nem a cenourinha na frente do burro, que nunca vai chegar. É isso que faz. O sistema faz a gente acreditar que existe essa normalidade, né? Para que a gente consiga, que a gente continue afirmando a normatividade o tempo todo, né? Então, é isso. Lu, uma pergunta para você. É uma pergunta meio dupla. Qual que é a importância da representatividade das pessoas trans no audiovisual? E, dentro disso, se você puder explicar o conceito de transfake e qual que é o problema com essa prática. Sim. Eu acho que a gente está discutindo duas questões e dois temas nesse painel muito específicos e que parecem, num primeiro momento, distintos de muitos outros que nós tivemos, né? Porque esse é um painel sobre arte e cultura e um painel com pessoas que não são representantes dessa norma, como Ian bem trouxe, né? Então, acho que já são dois universos muito diferentes. E é muito bom como eles se encontram. E não é à toa que eu acho que a gente está falando sobre cultura e arte. Porque, de fato, nos últimos anos, a comunidade trans brasileira alcançou conquistas significativas em várias áreas. A área artística é uma delas. A gente tem uma impressão, às vezes, pouco consciente do quanto a arte e o quanto a indústria do entretenimento, que formam juntas, né, a cultura de consumo, geram empregabilidade, riquezas. A gente meio que ignora um pouco esse lado. Não é só a parte criativa, de pesquisa, de investigação, mas também de trabalho, de movimento, de transformação. E a arte e a cultura, como um soft power significativo, trazendo pessoas trans para o protagonismo, acabam influenciando o debate público, de certa forma, né? Quando a gente tem uma cantora popular como a Lineker, que toca em qualquer rádio, que já fez vários shows no mundo inteiro, que fala sobre amor e não necessariamente sobre a sua identidade de gênero, e as pessoas escutam e muitas vezes nem sabem quem estão escutando.
E isso também é maravilhoso, porque não importa quem é exatamente aquela pessoa, e sim o que ela está produzindo. Mas quando existe a Lineker nesse lugar, quando a Lineker traz um Grammy para o Brasil, de fato a gente está transformando uma iconografia midiática que vai influenciar nos nossos comportamentos. E digo mais, vai influenciar principalmente, talvez com ainda mais necessidade, as populações mais pobres, mais afastadas dos centros urbanos. Quando uma novela das 9 coloca uma protagonista travesti ou transgênero, ela está levando essa discussão para o interior mais profundo do Brasil, onde provavelmente tem uma jovem travesti de 10 anos de idade tentando entender quem ela é. E aquilo pode ajudá-la, e muito. Da mesma forma, essa personagem da novela das 9 vai ajudar, e muito, na empatia dos pais dessa menina de 10 anos. A Lineker, a personagem da novela das 9, todas essas figuras trans que têm emergido na cultura brasileira, de fato, transformam essa relação social com a transgeneridade. Eu acho que o transfake, né, que você mencionou, B, muita gente talvez conheça o termo blackface. Blackface, a gente está aqui nesse lugar na Inglaterra, né, terra do teatro, da dramaturgia, e o blackface era o ato cotidiano, corriqueiro, de pessoas brancas se pintarem de preto para representar personagens negros estereotipados e completamente animalescos. Da mesma forma, até pouquíssimo tempo, nós naturalizávamos que pessoas cisgêneras interpretassem personagens trans. Geralmente sob a justificativa de que a arte é livre e de que todos os artistas têm liberdade para atuar em que personagens quiserem ou puderem. Na verdade, essa liberdade ela é única e exclusiva da branquitude, da cisgeneridade. Pessoas trans não têm essa mesma pluralidade de abertura de possibilidades. Pessoas pretas também não. Pessoas com DEF também não. Então, de que forma, né, o transfake e a denominação do transfake ajuda a transformar a nossa visão? Ao equiparar, de certa forma, a atuação de um ator ou atriz cisgênero num personagem trans ao de um ator ou atriz brancos em personagens pretos. E a gente começa a entender que é errado. E não porque a gente não entende de arte, porque nós estudamos artes, nos formamos nisso, sabemos disso, mas porque a arte, que faz parte da cultura, caminha junto com outros elementos na cultura. Então, se você não tem uma transformação da arte, como você vai conseguir transformar a cultura? Então, nós sabemos, entendemos que a arte é livre, que podemos e devemos interpretar tudo, podemos tudo, etc, etc, etc. Mas enquanto isso não estiver acontecendo para todos, isso não é real, é uma falácia, é uma mentira, é um godo. E é isso que acontece. Então, o transfake, que é um termo cunhado no movimento, principalmente de representatividade trans de 2017, encabeçado pela Renata Carvalho, que é uma atriz, ou seja, colocando o corpo, né, que é a primeira imagem que a gente consome, que é dos atores, né, trazendo essa discussão, propondo um pacto com a cisgeneridade de 30 anos sem pessoas cisgêneras interpretando personagens trans para conseguir encontrar um equilíbrio, né? E essa provocação que todo mundo estranhou e todo mundo falava, nossa, essas pessoas não entendem nada de teatro, essas pessoas não entendem nada de arte. E me doía tanto ver isso e falar assim, nossa, mas todo mundo aqui estudou tanto, todo mundo se formou, que isso? A gente só não está desassociando arte de sociedade do nosso tempo. Tem certas questões que, artisticamente, a liberdade esbarra na existência humana. E aí eu questiono o quanto essa arte precisa, deve, pode ser livre de fato, quando ela ofende e exclui parte da humanidade, como no caso do transfake, que é naturalizado em alguns lugares até hoje, infelizmente. Perfeito. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher cis, negra, estou vestindo uma roupa azul, um colar azul, meu cabelo é cacheado, é longo. E aí acho que a partir das explanações que a gente já teve aqui, eu vou convidar o Ian para falar como fundador e como diretor do MUTA, que também não é só responsável pela curadoria do museu, mas também
pensando em buscar financiamentos para manter essa iniciativa, para falar um pouquinho como que está o cenário de incentivos do setor público e também qual que é o papel do setor privado e do terceiro setor na manutenção dessas iniciativas, nos incentivos e nos impulsionamentos para manter iniciativas de cultura que valorizam pessoas trans, pessoas com deficiência na produção. Perfeito, ótima pergunta. Bom, vou apresentar o museu antes, né, para vocês entenderem o que a gente tem feito. O Museu Transgênero de História e Arte é, infelizmente, ainda o único museu trans do Brasil e um dos únicos do mundo. Ele é um espaço nato digital, portanto, todos os seus acervos são digitais, ou seja, nato digitais ou digitalizados. O museu ele foi desenhado inicialmente como uma obra de arte, então a gente trabalhava muito em VR, realidade virtual, mas a gente também trabalhava em perspectivas performativas, criando instalações, criando outras obras que vocês vão ver aí, algumas delas que estão na projeção. Esse é o nosso livro, download gratuito lá no site www.muta, M-U-T-H-A, muta vem de mutação, tá? Vocês vão ver inúmeras figuras metamórficas no site do museu. Acho que é bem interessante vocês visualizarem ou perceberem, né, o museu, porque muitos dos conceitos do museu perpassam aí o site. Bom, a gente, além dessa perspectiva de um museu como obra de arte, o que é uma perspectiva metamuseológica e por si só inovadora, eu creio que o museu ele é um conjunto de tecnologias transformacionais, potencialmente transformacionais. Por quê? Para a gente musealizar a história, a vida, os itens museais de pessoas trans, a gente precisa criar tecnologias que mudem potencialmente para que a gente consiga, por exemplo, coletar dados através de formulários, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa mudou o nome, eu preciso ter um formulário que ele é extremamente móvel, não é igual um formulário que eu vou preencher em um banco, que eu vou preencher e só nunca mais, talvez, eu consiga mudar, né? E o que faz parte da nossa vida esse processo, né? De ter que lidar com esse tanto de documentação. Então, a gente tem criado tecnologias de arquivamento e de musealização, ou seja, elas são híbridas, né? E são potencialmente transformacionais. Elas são tecnologias para preservação, pesquisa, fruição e produção de acervos e arquivos para memória social, produção de dados, empregabilidade da população corpo e gênero variante brasileira no país que mais a extermina. E aí a primeira coisa dessa fala é a ideia de acervo e arquivo como híbrida, a segunda é a empregabilidade cultural e a terceira é o caráter de ciência que o museu tem. Tá? E por que eu trouxe esse dado? No país que mais extermina essa população. Eu trouxe esse dado porque eu acho importante trazer. Segundo a ANTRA, que é uma organização da sociedade civil, e o Transgender Europe, essa população é 4 vezes mais morta que outras siglas LGBT+, né, no caso. Em 2023, houve um aumento de mais de 10% dos casos de assassinatos de pessoas trans em relação a 2022. Entre as mortes de 2023, foram 155 casos, sendo 145 casos de assassinatos e 10 pessoas suicídio. E aí, gente, devido aos dados de violência, menos de 1% dessa população está na universidade, contando com alta taxa de evasão escolar. Costumo dizer que a gente é expulso, na verdade, né, das universidades e das escolas. Em 2023, o Brasil seguiu sem qualquer ação ou com poucas ações do Estado para enfrentar a violência transfóbica e permaneceu, segundo o TGEU, como o que mais assassina pessoas trans do mundo pelo 15º ano consecutivo. Por que é importante que a gente possa contar a nossa história? Porque pela primeira vez na história, nós estamos contando a nossa história. E, através dos modos de produção cultural, nós estamos produzindo dados. E produção de dados, gente, quando a gente fala em produção de dados, a gente está falando também em IBGE. Quando a gente fala que o IBGE não está coletando os dados da população trans da maneira como deveria, né? A gente tem que, por exemplo, a nossa estatística de vida, na verdade de morte, né? Por exemplo, de homens trans, será que está sendo feito no feminino? Né? E por que a gente não consegue contabilizar oficialmente esses dados? Né? E nós temos feito isso através da sociedade civil. Né? E aí eu queria chegar na questão dos financiamentos agora, acho que talvez eu tenha 30 segundos, mas eu posso voltar depois nesse assunto, que é, bom,
A nossa dificuldade, primeiro, em conseguir fomento, ela tem a ver com o formato do museu, que é Nato Digital. Então, a gente tem hoje cerca de 17 apenas iniciativas no Brasil, Nato Digitais, em museus. E a gente precisa também trabalhar junto ao IBRAM para modificar ou para transformar as legislações em museus, ou seja, para que a gente consiga ampliar o nosso processo de formalização museal. E para isso a gente precisa mudar essa legislação museal e para, então, após mudar essa legislação, a gente conseguir outras maneiras de financiamento. O museu hoje ele é comunitário, ele não conta com incentivo fixo, então a gente tem contato com editais, com associações da sociedade civil, com empresas, com doações de pessoas físicas e jurídicas para a nossa sobrevivência, e é dia a dia. Então a gente tem uma equipe que fica diariamente escrevendo editais, e isso dificulta muito o processo de produção cultural do MUTA. E eu trouxe alguns dados, só para finalizar, para vocês entenderem a que ponto nós estamos. Nós somos hoje um ponto de memória certificado pelo IBRAM. Nós ganhamos 9 prêmios desde a sua abertura em 2020. É bastante, gente. 9 prêmios para um museu de 5 anos é muito. Então, quer dizer, a gente está num processo de expansão bem grande. Nós temos mais de 120 itens recebidos de doação, sendo o nosso acervo completo hoje vai totalizar aí aproximadamente 400 itens. Para vocês terem ideia, Londres tem um museu trans, que é Museum of Transology, se eu tiver certo no nome, que tem, se não me engano, 280 itens. O MUTA já conta com 400 itens, isso é interessante trazer aqui. E nesse processo de dificuldade, né, da gente conseguir, olha, às vezes a gente vai ter que guardar debaixo da cama os itens, porque o museu é um museu Nato Digital e com pouco financiamento. Então, a gente precisa de verba para fazer esse processo de preservação dos itens. Nós movimentamos no último mês cerca de R$1,5 milhão de reais. Para um museu extremamente pequeno, é um valor relevante, mas para um museu, gente, é muito pouco. O que se faz com R$1,5 milhão de reais, em termos de um museu, é muito pouco. Por isso, a nossa urgência de financiamento, e aí a gente pode voltar no tema de política pública depois. Não, perfeito. Eu vou aproveitar, já que você falou sobre editais, vou abrir aqui para a Estela também, se ela quiser adicionar. Como que está... Eu queria fazer algumas observações sobre o transfake também. Perfeito. Sobre o creepface, que ninguém fala. Ninguém entende, ninguém viu, mas ele acontece. E do mesmo jeito que tem o transfake, tem o creepface, que é uma pessoa bípede fazer o papel de uma pessoa com deficiência. E ainda ganha prêmios, assim como no transfake também. Isso é uma prática também, só que como a gente ainda tem um movimento muito desarticulado das pessoas com deficiência, a deficiência ainda, eu tenho cá para mim, que é uma coisa que tem a ver com a vergonha, né? Tem a ver com a vergonha. A sociedade ela não se une à pessoa com deficiência, porque existe uma vergonha, assim, sobre esse corpo, de se aproximar desse corpo ou estar próximo desse corpo. É um assunto que não é falado, aqui em nenhum momento na educação foi falado sobre a pessoa com deficiência, na questão do aborto, em relação à violência com a mulher com deficiência, não foi falado, é um dos corpos que mais sofrem violência, principalmente se for uma mulher preta e deaf, né? Então, é um corpo que é totalmente negligenciado em várias escalas, em várias esferas. No IBGE, no censo, o último censo, até comentei com a Laura, ela falou, não é nem subnotificado, não é nem notificado. Porque se em 2000, acho que o censo de 2011 ou 2010, eu não lembro, éramos 24, alguma coisa por cento de pessoas com deficiência no Brasil, de repente a gente virou 8, alguma coisa. Morreram todos? Não é possível. Se a gente é subnotificado ou não notificado, a gente não tem política pública. A gente não tem uma percepção desse corpo na vida ativa, na educação, na escola, desde a formação, alfabetização, faculdade, então, nem se fala, pós-graduação, então, meu Deus, né? Então, assim, é um corpo que está o tempo todo sendo negligenciado e negado à existência, invisibilizado o tempo todo. Se ele tiver ainda interseccionalidades, já era. Então, assim, o creepface é uma coisa que não se fala, não se discute, mas ele existe. E os atores ou atrizes ganham prêmios com isso. Porque exige uma dificuldade a mais de se fazer parecer uma pessoa com deficiência.
Então, é um assunto que é muito sério e a união no Brasil, a gente começa a falar sobre capacitismo em 2011 a partir do Conselho de LGBT, que na época era LGBT, em 2010, quando a Anaí Guedes, que é a nossa máxima referência dos estudos da deficiência, consegue colocar em documento a palavra capacitismo, porque ela não existia e a comunidade com deficiência não assumia essa palavra, né? Então, a luta é ali, ó, tá todo mundo junto, porque a gente também é esse corpo, o corpo com deficiência é um corpo que está em todos os corpos. Né? Não é um só, ele não escolhe um corpo, está em todos. E o corpo idoso também está ali, porque a tendência, se a gente tiver a sorte de envelhecer, a gente vai se tornar uma pessoa com deficiência. Isso é inerente ao ser humano. Né? Então, o assunto da deficiência é um tema tabu, espinhoso, que ninguém quer mexer, não quer falar. Mas é preciso... eu, o tempo todo, quis levantar minha mão para poder falar. E as pessoas com deficiência? Onde que elas estão aí nos números de vocês? Nunca estão, não se fala. E educação inclusiva ainda precisa mudar muito, porque precisa parar de pensar... Desculpa, eu estou extrapolando, mas é porque é muita coisa para falar a respeito disso. E eu estou aproveitando vocês que estão aqui, que têm o poder, para poder falar que educação inclusiva é pleonasmo. Né? Educação, ela já tem que ser pensada sobre a perspectiva da inclusão. A educação. A gente não tem que incluir ninguém. Todos somos, todos estamos. O que a gente tem que considerar, né? Então, só isso. Obrigada. Eu vou aproveitar esse gancho só para fazer uma pergunta para a Estela, que tem a ver com o livro. Inclusive, eu estou com o livro dela aqui, maravilhoso, O Corpo Intruso. E seu livro é uma grande referência. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua produção e sobre a crítica que você tem à forma com que a pessoa com deficiência é tratada, que acho que foi um pouco abordado, mas incluindo o conceito de inclusão e a sigla PCD. Bom, inclusão, eu costumo falar uma coisa muito feia, não vou falar aqui, mas a inclusão, ela é uma falácia, é uma mentira, ela não acontece, eu chamo de a arte de botar para dentro. A gente coloca para dentro, é como uma lista, né? Eu vou fazer uma compra no supermercado, inclua aí o molho de tomate, inclua a pasta, seja o que for. Ela não vai alterar absolutamente nada, a não ser o quanto que eu vou gastar, certo? E quando a gente fala de gente, a gente interfere no espaço. E a inclusão não deixa que a gente interfira nesse espaço. Nossos corpos não são considerados no espaço. Eles simplesmente são colocados dentro e dane-se. Se não tem acessibilidade, mas peraí, você já está aqui. O que você quer mais? Você quer rampa? Você quer elevador? Você quer um bebedouro da tua altura? Se você é cadeirante, seja qual for. Não considera a diversidade, que é as pluralidades de corpos e especificidades de cada corpo. Né? Então, a inclusão, ela te isola dentro de um todo. Né? A gente é colocado dentro, mas não tem o direito de se manifestar e fazer com que as nossas existências se façam valer nesses espaços. Quais são as questões específicas que cada corpo necessita? Por exemplo, aqui, antes de eu vir com o Matheus, eu atormentei ele. Que ele falou, mas esse não é o padrão. Eu falei, então, vamos começar por aqui. Padrão para a pessoa com deficiência é não ter padrão, porque cada corpo é um corpo. Assim como todo mundo aqui, cada corpo é um corpo. Ninguém é igual. Nunca vai ser nem irmão gêmeo é igual. Né? Então, quando a gente fala em inclusão, é uma arte de colocar para dentro e fica quieto. Porque você não vai interferir em absolutamente nada, porque o que está posto e você não modifica. Daí vem a questão do corpo intruso, que é essa ideia de você saber que você não pertence e, portanto, eu modifico esse espaço porque eu faço valer a minha existência. Claro, eu posso conseguir, posso não conseguir. É uma potência, né? Uma potência criativa de modificação espacial, modificação de sistema, de alteração de sistema. Se eu não altero esse sistema, eu me mantenho um corpo intruso. Eu vou continuar sendo expulso. E no nosso caso, né, de pessoa com deficiência, a gente não é nem expulsa da escola, a gente não chega a entrar. Né? Então, assim, eu não consigo modificar se eu for incluída, porque é totalmente passivo.
é um movimento totalmente passivo. O bípede permite que eu entre, mas eu não posso mexer em nada na casa dele, eu não posso afastar os móveis para que eu possa passar. E outra coisa que você perguntou, o que era? Da sigla PCD. Da PCD também. PCD foi cooptada pelo sistema. Vagas PCD, precisamos de uma cota. Põe o PCD aqui, tira o PCD dali. É isso. A gente virou coisificado. Não tem mais o ser humano. Uma coisa que foi da evolução da nossa nomenclatura, que era de inválido, né, até chegar à pessoa com deficiência, porque é a pessoa primeiro que se apresenta e não a deficiência, a sua condição ou a sua experiência, foi eliminado, porque o sistema acaba virando, preciso de um PCD aqui, um PCD que seja trans, um PCD negro, um PCD assim, assado. Começou a ser coisificado novamente. Então, a gente nunca consegue conquistar a nossa humanidade na sociedade. Ela sempre vira uma coisificação daquela vaga, daquele ser, daquela coisa, porque é uma coisa, né? Como a sociedade nos percebe, como uma coisa que se leva para lá e para cá conforme a vontade do que o sistema prefere, ou aquilo que ele vai usar, né? Como um chamariz de algo de benevolência, de bondade e etc. Eu faço parte de um movimento de artistas DEF, D-E-F. DEF é uma ideia de naturalização da palavra deficiência, que é uma palavra que tem gera bastante polêmica, porque, por exemplo, eu tenho uma passabilidade bípede. Se você me vê aqui, você não acha que eu tenho uma deficiência. O que ela está falando de deficiência? Quando você vai me ver me movimentando, ou se você não perceber que eu estou só gesticulando com a mão direita, você vai achar que eu sou uma bípede. No entanto, essa ideia de você naturalizar uma palavra que é vista de uma forma horrorosa pela sociedade, porque, afinal de contas, não, mas você não tem defeito nenhum. De novo, deficiência não significa defeito. Né? Deficiência é outra coisa, é uma experiência de vida, é vivência. Então, DEF tem a ver com... A gente está transformando essa gíria que vem do Rio Grande do Norte, de bailarinos com deficiência do Rio Grande do Norte, de Natal, transformando isso numa terminologia mesmo, que requer uma série de coisas, de processos de individuação, que é saber quem eu sou, o que eu represento, a que eu pertenço, que categoria de gente, em termos de sociedade, eu pertenço. E, sendo assim, eu afirmo a minha identidade, né? Como DEF, para naturalizar esse espaço, para naturalizar esse corpo no social, no político, no cultural e etc. Muito obrigada, Estela. A gente vai abrir para perguntas da plateia agora, mas antes a gente vai passar um vídeo da Lumasa. Vamos ver aqui se vai... Sofrendo, eu não fiz nada, tá ligado? Eu não faria isso. Queria saber qualquer coisa, sabe? Sei algumas. Você também conhecia aquele amigo da Malu que morreu? O que você veio estudar aqui? Você é filha de quem, hein, garoto? Promete que vai se cuidar dele. Prometo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu te batizo. Oi, gente, meu nome é Lucimara Atelier,
Eu sou diretora da Regenera Museu, sou Tivning, tenho orgulho de ser parceira de muita gente que está aqui. Eu trabalho com museus e impacto socioambiental. Então, está muito alinhado do que a gente está falando. Fiquei muito feliz que cultura vem para o fórum, não como um tema de margem, mas como um tema central. Acho que a gente começa a entender que todo o resto que a gente conversou antes só vai acontecer se a gente tiver uma base cultural que nos permita evoluir em diversidade. A gente estava conversando ali fora sobre essa ideia dos sistemas vivos, né? Eu trabalho muito com a ideia da cultura regenerativa, que é a ideia de que, se a gente se entender como sistemas vivos, a gente precisa ser diverso para a gente entender a adaptação resiliente ou resiliência adaptativa. Então, acho que tudo que veio antes depende dessa evolução cultural. A minha pergunta para vocês é: qual o termômetro que vocês estabelecem do papel das instituições culturais, e aí eu falo museu, orquestra, companhias de dança, nesse lugar que vocês trazem? Por quê? Eu tenho acompanhado isso já há mais de 20 anos, né? Trabalho nessa área, e eu acho que, como várias outras instituições, elas começam ali naquele lugar de criar uma nova norma de espacialidades acessíveis, né? Que é aquilo que você falou, o convite ao acesso. Depois tem o lugar da representatividade, que muitas vezes fica isolado numa representação de uma pessoa trans ou de uma pessoa PCD ou DEF, que vai estar lá representando essa voz, mas não necessariamente transversal. E aí eu queria trazer um pouco a beleza da fala, né? Tanto da Lu, como é que a gente cria modos de produção de diferença, né? E a fala da Estela sobre como é que a gente tensiona a normatividade. Esses espaços, eles têm uma responsabilidade gigante educacional e social, são milhões de pessoas que passam por lá. E a minha pergunta é: como é que vocês sentem o termômetro de evolução dessas instituições? A gente avançou, a gente não avançou, e o que a gente precisa progredir ainda para a gente chegar nesse lugar que vocês estão trazendo? Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os homens que são mais 40 anos aqui. Eu tenho 43 anos, eu tinha um melhor amigo nos meus 20 anos. Ele era um corpo dissidente. Ele tinha um corpo igual a um deus grego, foi criado com pera e leite, e ele era muito delicado. Todas as meninas chamavam ele de gay, mas ele não era gay. Todos os meninos também. Os homens faziam ostracismo com ele. Ele sofreu muito naquela sociedade. Só que agora, com o bolsonarismo, e mesmo que ele sendo psicólogo, ele conseguiu ser homem, porque agora ele é um homem da meia-idade. E ele se vendeu à heteronormatividade. E ele esqueceu o tanto que foi difícil para ele, anos atrás, ter os homens hétero querendo sexo com ele, porque ele tinha aquele corpo escultural bem delicado, porque ele era delicado e ele não podia ser delicado naquela cultura que era mais macho do que hoje. Se vocês resistiram, parabéns, porque não é fácil nessa cultura do Brasil. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é: os corpos dissidentes dentro de culturas extremamente cristãs, como o Brasil. Eu vou citar um caso que não é do Brasil. Uma menina foi criada como menina no Egito, minha amiga que estava cuidando desse caso, foi criada como uma menina, cresceu, tem aquele casamento, foi apresentado, casou virgem e tudo mais. Na primeira noite, não tinha órgão genital. Ele jogou ela na rua, devolveu ela à família, a família não quis, porque lá naquele país, mulher não vale nada. Ela estava tentando fugir para outro país, achou um brasileiro para ajudar ele não podia ajudar ela, porque, senão, os homens dali já abusava, já queria maltratá-lo. Então, ela ficou sendo abusada ali por aquele circo, e o marido dela, que casou com ela, tentava entender o que estava acontecendo, porque ela não sabia que ela era transgênero, ela não sabia quem era ela, e ela não sabia de nada, que ela foi criada no meio de estúpidos. Eu acredito que, dentro do meio cristão, no Brasil, há esse tipo de acontecimento também. Vocês fazem alguma coisa para pegar esse tipo de acontecimento? Porque, assim, eu, como mulher, agora que eu estou entendendo sobre o meu próprio órgão genital, imagine uma criança que é criada dentro dessas famílias que não tem informação sobre nascer andrógeno, vamos dizer assim. Eu não sei se é essa palavra que usa, mas nascer com um órgão genital ambíguo. Intersexo. Intersexo. Só uma pergunta rápida. Eu conheci uma experiência aqui na Inglaterra
chamada Human Library. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se tem equivalente no Brasil. Então, na própria empresa onde eu trabalhava, nós nos inscrevíamos, era opcional, e é um acordo onde você tem uma videoconferência, um pequeno grupo de pessoas, de 3 a 4 pessoas, com corpos dissidentes, e existe um acordo entre todos do que você conversar é confidencial, e existem os capítulos, as vidas das pessoas. E me veio à cabeça isso porque eu me lembro que das pessoas com quem eu conversei era uma pessoa que ficou presa num trem porque não tinha como se movimentar. Esqueceram ela. E essa pessoa conseguiu fazer um movimento e, hoje em dia, é muito mais respeitado, muito mais atencioso em relação à questão da deficiência dessa pessoa e o transporte. E eu imagino que, no Brasil, talvez, se tivesse um movimento desses, onde haja um contato mais pessoal, talvez até as empresas possam ajudar entre os indivíduos que se julgam não dissidentes, apesar de todos sermos, né? Imagino eu, e com conversas normais e interessantes, essa, vamos dizer, visão de que o outro é tão diferente vai por água abaixo e vai talvez ajudar muito. Se vocês puderem ver, chama Human Library. E tem alguns países que falam inglês, mas talvez vocês pudessem, uma sugestão, pensar nisso para o Brasil, que eu acho que vai ajudar muito. Também questões quanto à religião. A gente viu, a Anitta falou que praticava a religião africana, teve um monte de gente que foi contra, um desconhecimento total do que é o outro, da fé do outro. Acho, não sei. Talvez pensar nisso, se pudesse, talvez, quem sabe, ajudar um pouquinho. Podemos conversar com você, Lu? Claro. Eu acho uma coisa muito interessante quando você fala sobre as instituições, e aí eu não vou falar nem só de instituições públicas, mas também das privadas. Eu trabalho mais hoje em dia com a indústria de entretenimento, né, com televisão, audiovisual, então eu também quero envolver esses agentes nessa resposta. Eu acho que de fato tem conquistas, né? Hoje em dia nós temos na programação mostras com artistas trans, nós temos alguns curadores trans, nós temos poucos roteiristas, diretores, produtores trans. E a sensação que eu tenho, na verdade, é que, assim como Stella bem falou da falácia da inclusão, né, a gente vive um momento de retrocesso. Um pouco antes da pandemia, nós tivemos uma colisão de 2 movimentos muito importantes nos Estados Unidos, e 2 movimentos que, não à toa, começam dentro da cultura, também, né, que é o Me Too, principalmente, e o outro é o Black Lives Matter, né, que é acolhido por de Beyoncé. Todo mundo fala, vamos falar sobre isto agora. Essa discussão precisa acontecer agora. Então, de fato, tivemos conquistas significativas nesse período. Eu acho que eu escrever para a televisão, eu dirigir para a televisão, também é uma conquista nesse sentido. A questão é que há um retrocesso, ainda que tímido, nos últimos anos, por parte, justamente, das instituições públicas ou privadas. Existia um medo político de apoiar certas pautas, em primeiro lugar. E, num segundo, essa coisa muito nossa, talvez, de não... Né, nós não nos aceitamos nem racistas. Né? Ainda há quem ache que o Brasil não é racista. E é assustador, porque, para mim, é uma realidade como... né, o céu está sobre a minha cabeça. Então, de que avanços, de fato, a gente está falando, que existem, são significativos,
são de protagonismo em várias áreas. A gente está falando de arte e cultura, que é uma área muito visível e onde pessoas trans e travestis sempre tiveram presença. Na verdade, o Brasil tem uma tradição, por exemplo, de alimentar e louvar travestis no palco desde os anos 60. E continua até hoje matando essas mesmas travestis na rua. Então, há uma dicotomia, né? Então, nós gostamos de ver naquela hora da noite, naquele lugar programado. Existe uma transformação também maior, que é essa superação das pautas todas identitárias. A gente viu, há menos de 10 anos, a maioria das corporações e instituições formalizarem os seus departamentos de diversidade, equidade e inclusão. Esses departamentos, em muitas dessas instituições, foram extintos e transformados em ESG. Com todo respeito a muitos colegas que estão aqui, que eu sei que são de ESG, não são a mesma coisa. Óbvio que a governabilidade inclui pessoas. Mas quando você está falando de diversidade, equidade e inclusão, você está focando de fato em pessoas, em indivíduos. E a gente está perdendo isso. Está passando. E aí se cria uma ilusão de que, não, mas temos pessoas pretas aqui, então não somos racistas. Não, mas temos 4 pessoas trans aqui, então está tudo certo, não somos transfóbicos. E aí a gente parece que superou, quando não superou. A gente está só atropelando. Então, eu acho que as instituições, em geral, públicas ou privadas, tiveram um movimento de acompanhar socialmente. A publicidade, que, por exemplo, é uma área que eu trabalho, também surfou muito nisso. Na pandemia, quantos comerciais de beleza nós não vimos protagonizados por mulheres pretas ou travestis? Percebam agora, no intervalo da televisão brasileira, quantas mulheres pretas ou travestis aparecem. Há uma queda. E essa queda não é só no Brasil. Issa Rae, que é uma showrunner, produtora executiva, roteirista e diretora americana, fala, por exemplo, sobre a queda de produção de séries e seriados americanos protagonizados por personagens pretos. De fato, se investe menos. No Brasil, os investimentos também da indústria criativa, principalmente do audiovisual, em histórias de temáticas trans, também está recrudescendo. Alguns desses trabalhos que apareceram ali no vídeo são trabalhos todos dirigidos e escritos por mim. Todos eles, por acaso, são protagonizados por pessoas trans. Eu digo por acaso porque são várias histórias. É a história de uma mulher de 80 anos, é a história de um casal transcentrado, é a história de um menino pobre que vai estudar numa escola de elite e acaba morrendo. Todas essas são histórias comuns, que poderiam acontecer com qualquer pessoa. Mas o fato de eu estar ali, aí entra a questão da representatividade, me faz escolher estas pessoas para contar essas histórias, para mostrar essas histórias. Mas tem sido cada vez mais difícil. Apesar do avanço da visibilidade, tem sido cada vez mais difícil o acesso a recursos. E, principalmente, entendendo que a pauta e as questões trans, as questões pretas, elas não se restringem a meses. A pauta da diversidade LGBTQIAPN+, não se restringe a junho. A pauta preta não se restringe a novembro. Pelo contrário, a gente precisa discutir todos esses outros meses. Muito mais do que junho e novembro. Então, eu acho que há avanços inequívocos sociais, conquistas individuais e coletivas muito significativas. B, que faz parte da APTA, que é a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual, representa muito bem isso, essa comunidade, esse coletivo que se reúne e que numericamente também se torna inegociável. É impossível você não reconhecer a presença desses corpos nos lugares. Mas, ainda assim, a gente está sempre restritos. Restritos a um dia, restritos a um evento, restritos a uma vaga, que é o tokenismo que você citou. A gente está sempre limitados. Eu costumo dizer que a gente tem sempre 10 minutos, nós sempre fazemos um curta-metragem, nós sempre fazemos uma sketch, porque nós temos sempre essa dissidência, esse outro que recebe menos. Eu vou passar agora para a Ian e depois para a Estela. E aí eu vou pedir também, para além de responder as perguntas, respeitando o tempo do painel, para vocês já endereçarem as considerações finais de vocês aqui nessa tarde de hoje.
Perfeito. Bom, vou te responder a respeito da representatividade. Eu costumo dizer que a representatividade é uma armadilha, justamente pela assimetria entre legibilidade e representação. A gente tem uma pessoa trans, às vezes, no espaço sendo mitificada, vira uma espécie de mito, e ela é sempre a mesma que está presente, né? E eu costumo dizer que eu chamo isso de um mecanismo de duplo vínculo. O que seria isso? Se correr, o cis te pega, se ficar, o cis te come. Não tem caminho possível e isso, de fato, é um pensamento binário, né? Você não tem para onde seguir. E como é que funciona esse desequilíbrio? O primeiro, Lumasa citou, que é a diferença entre a presença, né? Que é você multiplicar a presença das pessoas trans, pessoas pretas, PCDs nos espaços. Então, você multiplicar a presença, ou seja, não é mais uma pessoa, são várias pessoas trabalhando não só no palco, mas em todo o meio de produção cultural. E a representação, ou seja, não tem pessoa trans ali, mas tem a representação e tem outros desequilíbrios. Por exemplo, a hipersexualização, que faz um par oposto e paradoxal, né, com a abjeção, a repulsa, né? Nós temos também no processo de tokenização, isso tudo é objetificação. A gente retira o processo de subjetividade daquela pessoa, né? Aí, através desse processo de objetificação, eu tenho, além da hipersexualidade e repulsa, alguns outros pares, né? E aí, nesses outros pares, a gente tem esse desequilíbrio. Então, acho que uma das maneiras é a gente agir nesse duplo vínculo, trazendo de volta a subjetividade, né, nos meios de produção cultural. O segundo, eu tenho acreditado bastante, né, na produção de arquivos. E aí, no MUTA, a gente tem arquivos, né, na parte do arquivo histórico. A gente diz que os arquivos transgêneros, eles são sensíveis, né, entre aspas, ou porque são policiais ou médicos. E aí vocês me perguntam, mas qual a importância de um museu transgênero, né? Nós temos inúmeros arquivos da medicina, né, no MUTA, e eu acredito que uma das maneiras da gente agir nesse duplo vínculo é através da educação, inclusive em relação aos fundamentalismos religiosos. Acredito que a ciência é uma chave. No MUTA a gente tem arquivos, não só policiais e médicos, né, mas a gente tem histórias de vida, a gente tem documentos, a gente tem objetos médicos também. Então, são arquivos úteis para todas as áreas, seja de direito, medicina, biomedicina, né? E além da ciência, né, que eu acho que tem a questão do duplo vínculo, a gente tem produzido arquivos para empregabilidade, que é, por exemplo, o arquivo artístico de dados. O arquivo de empregabilidade, ele mapeia pessoas gênero variantes trabalhando nos mercados culturais. E, através dessa ferramenta, a gente tem trabalhado com a noção de uma independência, né? Então, quer dizer, às vezes a gente não tem o fomento público, não tem fomento privado, então a gente tem esses mecanismos de mapeamento através de dados, de coleta de dados, para que essas pessoas consigam também acessar o mercado de trabalho cultural. E aí, essa é uma ferramenta aberta, busquem nela, se vocês quiserem contratar pessoas trans em inúmeras áreas culturais. O site está aberto, só vocês digitarem, é como um mecanismo de busca mesmo, né? E, além disso, eu tenho acreditado bastante para quebrar esse processo de duplo vínculo na tecnologia. E aí vou citar um projeto do MUTA que acabou de ocorrer faz alguns meses, que é o NF Trans. A gente implementou um processo de educação para as pessoas trans começarem a acessar o Web3, ou seja, para venda de obras de artes em criptomoedas. Então, o MUTA tem um investimento muito grande nas tecnologias, né? E a gente está apostando bastante no Web3, né, nas criptomoedas. Então, acredito que é isso. A inteligência artificial, produção de dados, tecnologia de produção de arquivamento, quebra do duplo vínculo da representatividade e independência. Obrigado. Se eu olhar para trás, obviamente as coisas melhoraram em relação ao artista com deficiência, né? Antigamente eu me produzia até anteontem. Então eu chegava nas instituições para tentar vender meu trabalho e falar, quando a gente tiver alguma coisa específica, a gente procura. E eu demorei para entender o que era esse específico, era a minha deficiência. Né? Então, antes não tinha nem leitura, né, para a minha produção artística. Estou falando de mim porque era a experiência que eu fui vendo, né, no decorrer do porquê que a inclusão não era lá essas coisas. Né? Hoje, a gente tem numa programação
digamos assim, diária, o artista com deficiência apresentando não só em setembro ou dezembro, né? Setembro é a luta nacional e dezembro é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em que eu falava, gente, eu preciso comer e pagar também janeiro, fevereiro até setembro, né? Então, tem essa questão que eu acho que melhorou muito, mas, como tudo que melhora, as complexidades também vão acontecendo, né? Quantas instituições, quantas pessoas com deficiência estão nas instituições em lugar de poder de decisão, de programação, né? De poder fazer alguma coisa. Quando eu falo poder, é poder de fazer alguma coisa, né? Poder de decisão. Isso nas instituições privadas e públicas, até mesmo, por exemplo, eu tive várias discussões em relação a, por exemplo, a instituição de cinema, né? O quanto está preparado para discutir sobre as narrativas acerca desse corpo, se não a narrativa da piedade, do coitadinho ou da infantilização desse corpo, do que é um drama de ser uma pessoa com deficiência. Normalmente as pessoas falam, você está com um probleminha, sempre dando um diminutivo. Aí eu já falo, não, eu tenho uma deficiência, a pessoa se choca, porque a própria palavra já é chocante. Então, essa tensão também diária, né, para você ir rompendo com essas ideias pré-formatadas do que é deficiência, do que vem a ser a experiência da deficiência. No caso da igreja, com todo respeito, eu saio correndo. Porque a igreja e deficiência é conexão direta e fagocitótica, né? Porque a igreja usa esse corpo como um instrumento de superação. A palavra superação é uma palavra que a gente abomina dentro da cultura def, né? Eu falo a partir de uma perspectiva de cultura, né? Eu não estou falando a partir do modelo médico, né? Nós artistas, esse movimento que a gente está acontecendo, não que a gente vem pensando, mas ele vem acontecendo, a gente fala a partir da perspectiva de cultura. Nós somos uma cultura, porque cultura não é produção artística, mas é também corpo em território. Como que esse corpo está nesse território? E como que ele transforma esse território? Né? E a igreja é um lugar que eu não vou, por exemplo, porque eu posso ser usada, cooptada. Né? Porque para a igreja esse corpo é um castigo de Deus. Então, sendo um castigo de Deus ambulante, ele é queimado, ou ele é cooptado, ele é usado, monetarizado, né? Ou ele vai para um lugar que é santificado. Então, a gente nunca tem um lugar, ou é 8 ou 80, ou é nada ou é 100. Ou você é maravilhosa ou você não é nada. A gente nunca é o que é, né? Então, eu queria só fazer para consideração final, o que eu acho importante aproveitar, né? Que tem pessoas aqui, eu faço parte, eu sou uma pesquisadora convidada do mapeamento Acessa Mais. É um mapeamento nacional que vai acontecer esse ano de artistas com deficiência, de todas as áreas, agentes culturais com deficiência e também profissionais com ou sem deficiência que trabalham com acessibilidade cultural. É um mapeamento que ele vai ser lançado mais ou menos entre agosto e setembro. É um questionário que vai ser todo acessibilizado para que a gente consiga expandir e ampliar cada vez mais né? Conhecer quem são, onde estão e o que nós fazemos, né? Todas essas pessoas com deficiência que trabalham na área de cultura, que não existe, a gente não tem noção de quantos somos. Se a gente não tem noção de quantos somos, a gente não tem como criar a possibilidade de política pública. Né? E é uma iniciativa da Secretaria de Livro e Leitura, do MINC, junto com a Universidade Federal da Bahia, e nós somos muitos poucos que estão ali não somos voluntários, mas somos como se fossem bolsistas, né? Convidados externos da universidade. Então, eu estou buscando, eu sou responsável pelo audiovisual Sudeste, mas, na verdade, Brasil, buscando parcerias que queiram se somar para ajudar a espalhar essa informação. Porque na hora que chegar o questionário, na hora que a gente realmente lançar o mapeamento, a gente já precisa saber para onde ele vai escoar.
né, e capilarizar cada vez mais essa possibilidade de chegar no Brasil mais profundo também. É isso, obrigada. Eu queria agradecer o espaço do Fórum, que teve muito acolhimento com esse tema, e dizer que acho que, de alguma forma, trazer esse painel é, metalinguisticamente, um pouco o que a gente quer trazer. Quando eu falei de pessoas com deficiência, me falaram de acessibilidade logo em seguida. E eu acho que a acessibilidade é o mínimo. A gente está trazendo as pessoas no lugar de protagonismo, no lugar de painelistas, no lugar de prestígio. E, enfim, é isso que a gente está, a sementinha do que a gente está fazendo aqui. Queria agradecer muito a presença de todos. Acho que ficaram muitas perguntas por responder. A gente continua a conversa lá fora. Posso quebrar o protocolo? Desculpa, porque eu não me despedi. Então, Por favor. Eu quero primeiro me despedir corretamente, agradecer a escuta de vocês e a permeabilidade de vocês. A capacidade de se tocarem por essas histórias, por essas narrativas e por essas questões. Tem algo muito importante que eu senti em alguns encontros ontem e mesmo hoje, que muitas vezes nós que estamos aqui somos questionados sobre o que nós estamos fazendo para mudar a realidade de preconceito, de opressão e perseguição que nós mesmos sofremos. Há uma terceirização dessa responsabilidade que é absurda. Absurda. O problema do racismo deve ser discutido entre pessoas brancas. O problema da transfobia deve ser discutido entre pessoas cisgêneras. São os homens héteros cisnormativos que devem sentar na mesa de bar e falar sobre o que é ser travesti. E falar sobre, olha, aquela pessoa, ou olha... São essas pessoas que precisam discutir. Então, parem de terceirizar a questão para nós. Nós já fazemos nossos grupos de apoio, nós já nos damos suporte, nós já estamos unidos em várias lutas. É preciso que as pessoas que estão fora se comprometam, porque são vocês, de fato, que estão causando a situação. É a cisgeneridade que gera a transfobia, é a branquitude que gera o racismo. Esse problema é de vocês, não é nosso. Obrigada. Gente, quebrando... Quebrando o protocolo mais uma vez, queria aproveitar a Lumaz e dizer sobre o processo, a importância de transgenerização da vida, que vocês transicionem as organizações de vocês também. Bom, então é isso. Obrigada pela presença de todos. E é isso, a gente continua essa conversa, por favor, não é para parar. A gente continua lá fora, a gente continua na vida. Obrigada.